Nosso estudo de hoje, lição 19 do livro Assim Vencerás, tem por título Na Representação Cristã. Se aceitaste o Evangelho por abençoado roteiro de aperfeiçoamento, não te esqueças da representação que nos cabe em toda parte. A fé nos confere consolação, mas nos reveste de responsabilidade a que não podemos fugir. Somos embaixadores de Jesus onde estivermos, se a luz dele é o clarão que nos descortina o futuro. Não te esqueças de semelhante realidade para que a experiência religiosa não se te reduza a simples adoração improdutiva. A estrada permanece descerrada a nós todos. Cada dia é nova revelação para que exerçamos a sublime investidura. Se o Senhor desceu até nós partilhando-nos a senda obscura e viciosa, a fim de que nos levantássemos, aprendamos também a representá-lo nas regiões inferiores à nossa posição do conhecimento. Onde fores defrontado pela calúnia, se é a palavra amiga de esclarecimento benéfico. Se o mal te visita, improvisa o bem, mobilizando a capacidade de ajuizar as situações de planos mais altos. Se a tristeza e o desânimo te procuram, acende a lanterna da coragem e resiste ao sopro frio do desalento, prosseguindo no trabalho que a vida te confiou. Se a banalidade te busca, não a abandones, porque o cristão sincero é o educador que tudo aperfeiçoa para o brilho do infinito bem. Se a leviandade te desafia, ajuda o companheiro de jornada orientando-lhe o pensamento para o que seja nobre e justo. Se a treva tenta envolver-te, faze a claridade do otimismo com as bênçãos do amor que auxiliam em todos os instantes. Entretanto, se o embaixador humano é obrigado a longo curso de compreensão e tolerância na ciência do tato e da gentileza para não falhar nos compromissos que lhe são próprios, não creias que o emissário do Cristo deva agir sem os princípios da serenidade e do bom ânimo. Colaboremos no bem comum sem alardear notas de superioridade perturbadora. Quanto mais claro se nos faça o raciocínio, mais alta a nossa dívida para com as sombras. Quanto mais sublimes as nossas noções do bem, mais imperioso o dever de socorrermos as vítimas do mal. O mensageiro do Cristo é o braço do Evangelho. Se nos propormos ao serviço do Divino Mestre, descortinemos a ele o próprio coração, a fim de que os seus desígnios imperem sobre o nosso roteiro e para que a nossa vida seja uma luz brilhante para quantos caminham conosco onde estivermos. A gente estava meditando enquanto estava lendo que a gente procura, no primeiro momento, disciplinar a nossa responsabilidade ante os compromissos que a gente tem na nossa vida. Então, a gente começa, mesmo que não tenha tido oportunidade de desenvolver a disciplina dentro de casa, a gente começa a ter que desenvolver a disciplina no trabalho, porque se eu chegar atrasado, eu vou ser suspenso ou vou ser mandado embora. Então, naturalmente, eu vou ter que me disciplinar para chegar na hora, para cumprir o compromisso. E a gente vai assim, aos poucos, parece que é um paradoxo, mas a gente vai entender que num planeta igual à Terra, a disciplina liberta a gente. Mas como assim? Não, escraviza, eu tenho que fazer a coisa certinha? Não, porque aqui na Terra, se a gente deixar solto, a gente ainda tem os instintos ainda muito animalizados, e se a gente deixar a disciplina de lado, a gente vai entrar no que a maioria das pessoas querem ganhar muito dinheiro e ter bastante tempo para poder entorpecer o espírito com os prazeres da matéria, esquecendo que daqui a pouco a gente pode ser convidado a sair daqui e voltar para a vida real, que é o mundo espiritual, e chegando lá, qual é o patrimônio que a gente vai estar levando com a gente? Ainda quase nenhum, e ainda por cima apego, vício nas coisas aqui materiais, né? É o que acontece na maioria das vezes. Então essa disciplina, ela vai levando a gente a um dia, quando a gente aceita o Evangelho, que a primeira frase do texto de hoje fala, se aceitaste o Evangelho por abençoado roteiro de aperfeiçoamento, a gente não pode esquecer que a gente está representando o que nos cabe em toda parte. Eu recebi um aviso de um amigo meu, agora, recentemente. Ele falou assim, poxa, eu estava em Minas, e aí alguém falou lá, você conhece o Robson Valentim? Sou eu. Aí ele falou, pô, conheço, tal. Não, porque eu assisto os vídeos, eu já vi palestras dele. Então eu fiquei pensando, né, qual seria a decepção dessa pessoa se de repente ela, me vendo falar em um determinado lugar, quando chega, me encontra casualmente
em algum lugar aí na rua, numa viagem, a turismo, alguma coisa, e ver um comportamento completamente dissonante com tudo que a gente vem falando, trazendo. Qual seria a reação dele? Seria de decepção? Seria, né, de queda na realidade, né? Seria mais ou menos isso. Mas o que o Emmanuel vem dizer para a gente, a partir do momento que você aceita e começa a trazer o compromisso de estar adaptando o seu comportamento e de fazendo uma reforma íntima, você está sendo observado em todos os lados. E daqui a pouco você acaba sendo também uma espécie de exemplo para incentivar os outros a iniciarem também. Eu sempre faço questão de falar com meus amigos. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus, e eu posso dizer que eu amo meus amigos. E muitos continuam levando aquela vida ainda bem de busca do prazer. E eu falo para eles, olha, é possível sim você ser religioso sem ser chato, sem ser formal demais. As pessoas acham que você ser religioso é a pessoa andar sempre muito séria, não poder contar uma piada, não poder se entregar a determinados prazeres. Não, na verdade, esse tipo de coisa vai acontecendo naturalmente com o tempo. Com o tempo a gente vai descobrindo o prazer de ver um sorriso onde existia dor antes, o prazer de você conseguir estar levando alguma coisa que a pessoa está necessitando naquele momento. Mas isso vai acontecer naturalmente. Então a gente está sempre falando com as pessoas, olha, você não vai deixar de ser quem você é, não. Você vai continuar viajando, você pode, né, aproveitar, mas o processo vai acontecer naturalmente, sem forçar barra, sem nada. Então o que acontece? Ele veio falar para a gente, nós somos embaixadores de Jesus onde estivermos, se a luz dele é o clarão que nos descortina no futuro. Aí tudo bem, aí ele começa a conversar com a gente. Se o Senhor desceu até nós, partilhando junto da gente essa senda obscura e viciosa, que absolutamente não precisaria mais fazer dentro do nível evolutivo que ele fez, ele veio aqui só para ajudar a gente mesmo. Fala, pô, será que a gente, quando a gente se declara cristão, a gente aceita o Evangelho, a gente entende que, ó, a partir de agora eu acabo sendo um embaixador de Jesus também, vai ser um termo formal, mas vamos tentar entender da maneira mais simples. Ele vai falar, será que não está na hora da gente começar a fazer o nosso papel? Como é que é fazer o nosso papel? Onde fores defrontado pela calúnia, quando alguém falar mal de mim, eu vou tentar ser a palavra amiga do esclarecimento benéfico. Ah, mas não faz isso comigo, não estou preparado para isso, não. Não, mas você não está seguindo Jesus? Agora é perdoar 70 vezes 7. E aí o perdão é só a primeira etapa, tá? Porque depois você vai procurar aprender a amar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. Ah, se o mal te visita, improviso bem, mobilizando capacidade de ajuizar as situações. Se a tristeza e o desânimo estão procurando a gente, acende a lanterna da coragem e resiste ao sopro frio do desalento. Olha só, se a banalidade te busca, não a abandones, porque a gente acaba sendo educador, né, que tudo aperfeiçoa. Se a leviandade desafia a gente, ajuda esse companheiro de jornada orientando o pensamento. E se a treva tenta te envolver, faz a claridade. Gente, está dando aqui uns conselhos para a gente do que a gente vai começar a interpretar como sendo você ser o embaixador de Jesus de verdade. Porque enquanto eu estou tendo dificuldade em fazer isso, melhor, vamos botar assim, eu nem comecei a fazer. Comecei a fazer, mas tenho dificuldade, já estou no caminho. Legal. Aí daqui a pouco, com o tempo, eu vou aprimorando, as coisas vão mudando, eu vou conseguindo fazer algumas coisas. Né? E depois ele fala que, entretanto, se o embaixador humano, né, o humano, não está falando do Cristo não, tá? É obrigado a longo curso de compreensão e tolerância para não falhar com os compromissos, não acredite de jeito nenhum que o emissário do Cristo deva agir sem princípio de serenidade e de bom ânimo. Com esse aqui o desafio vai acabar sendo maior. Aliás, o Emmanuel tem frases assim maravilhosas em outras lições que a gente guarda aqui com a gente. Por exemplo, o aprendiz mal começou a ensaiar o primeiro voo, já querem que a gente faça manobras aí, né, como se fosse já uma perfeição moral. E não existe isso, a natureza não dá salto. Então ele vem falar, colaboremos no bem comum sem alardear notas de superioridade perturbadora. Principalmente essa coisa da superioridade aqui. O mensageiro do Cristo é o braço do Evangelho e é o que a gente passa a ser quando a gente realmente
de coração aceita esse encargo e começa a buscar através do estudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.